Fala Render People! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você nunca mais vai errar para colocar o BG na sua cena. Você sim vai conseguir colocar uma foto de fundo de uma cidade através das janelas do apartamento, ou aquela linda vista de uma piscina que está num lugar paradisíaco, que você quer colocar o mar e você não sabe exatamente se está certo ou se não está o horizonte. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso rapidinho e sem erros. Então vem comigo! Uou, é isso aí, gente. Vamos lá. Um dos maiores problemas que a gente pode encontrar num render, que às vezes até tem tipo a textura realista, a modelagem tá certinha, tá tudo perfeito, até a iluminação tá muito realista. Só que tem uma coisa que fica entregando que aquilo tá errado e às vezes você nem consegue se dar conta do que é, mas o nosso cérebro entrega, por quê? Porque a gente tá olhando o tempo inteiro no mundo físico, no mundo real. A gente tem sempre um horizonte, a gente consegue saber exatamente onde ele tá, inconscientemente, tá? Isso às vezes nem é consciente, mas a gente sabe, a gente percebe. E quando a gente olha uma imagem, às vezes o horizonte não está no lugar certo. Mas que horizonte que eu tô falando, gente? Olha só, vou compartilhar aqui uma tela. Por exemplo, essa aqui é a cena 3D e atrás a gente tem uma foto, né? Poderia ser uma cidade, poderia ser uma janela de um apartamento, né? Essa linha do horizonte aqui, será que ela tá certa aqui? Será que ela era mais pra cima? Será que ela não era mais pra baixo? Quando eu tô com a câmera mais embaixo, será que isso aqui já não teria sumido? Será que tá ali em cima, tá certo? Isso aqui, eu tô olhando de cima, poxa, mas parece que tá muito alto. Será que esse horizonte não é aqui? Como que você pode saber todas as vezes aonde colocar o horizonte certo? Independente se você tiver com uma câmera de 1,60 de altura na praia ou se você tiver no andar 60 de um prédio. A primeira coisa que eu tenho que te dizer aqui, ó, é que não importa a altura que você está, o seu horizonte ele precisa estar no mesmo lugar. Isso é um outro erro que eu vejo a galera cometer. Ah não, mas eu tô no andar 100 de um prédio aqui, tô no andar 30. Não, então o horizonte vai ficar mais baixo porque eu tô muito alto. Não, gente, o horizonte ele sempre está no mesmo lugar. O que vai mudar é a perspectiva desse horizonte. Então você tem que usar uma foto condizente com a altura que você tá. Se você quer colocar um background de um apartamento que tem a vista do andar 30, você tem que pegar uma foto mais ou menos que seja lá a 80, 90 metros de altura, né? E colocar ali, entendeu? Não dá para usar uma foto que foi tirada muito de baixo para colocar lá em cima. Por quê? Porque a perspectiva das coisas nessa foto que vai estar errada, entendeu? Mas o horizonte, ele vai estar cravadinho no mesmo lugar todas as vezes, tá? Dito isso, vamos ver como é que a gente faz no 3D Studio Max para você habilitar uma coisa bem facinho na câmera e fazer isso de maneira certeira. Antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal para receber dicas como essas que eu tô passando aqui hoje em cada vídeo novo aqui no canal, beleza? Vamos lá, gente. Então eu vou compartilhar a tela aqui, mostrei para vocês isso aqui. A primeira coisa que eu quero te dizer é que, de verdade, o que aconteceu? Eu tinha essa cena aqui, ó, CGI Cantuga, né? Que tá com um dia bem azul, um céu, uma luz bem quase bem de cima, vindo e tal, né? E eu resolvi fazer uma outra versão dessa cena aqui, mais em Golden Hour, tá? Por quê? Porque eu tirei umas fotos muito bonitas. Olha só, eu tirei essas fotos aqui que estavam realmente nesse Golden Hour e eu queria, tipo, aproveitar esse pôr do sol maravilhoso e fazer homenagem a essa praia aqui. Isso aqui chama Canto Grande, é onde eu tenho casa, até essas fotos aqui eu tirei lá de casa. E eu queria representar esse tipo de luz dentro do meu 3D. E decidi então que eu não ia usar uma foto assim com o sol de trás, porque senão a luz ia ficar vindo de frente para a câmera e nem sempre isso fica legal. Eu queria que a luz estivesse mais inclinada, então eu peguei isso aqui ó, bem da lateral. Para quê? Para que minha luz viesse de lado. Olha só quanto ela está inclinada e quanto a sombra dessas pessoas está vindo aqui de lado. Então eu já sei, olhando esse background, eu sei exatamente onde eu tenho que colocar minha luz. Eu tenho que colocar ela lateral e nessa inclinação para que uma sombra fique mais ou menos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sei lá, umas 10 vezes o tamanho da pessoa essa sombra tá, né? Vamos lá. E como é que eu vou fazer isso agora para colocar esse horizonte aqui exatamente na minha cena 3D, que é o que interessa agora, né, gente? Vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha cena em 3D. Tá aqui, ó. Ela é essa Cantuga Pool, que é uma piscina, tal, né? Tem as árvores e tal. E aqui no fundo eu coloquei o BG. Beleza? E eu vou colocar aqui na câmera 1, ó, pra gente ver, tá? Eu tenho a câmera
E agora o desafio talvez seja colocar esse horizonte no lugar certinho onde ele tem que ficar. Se ele fica aqui ou fica aqui, a gente às vezes só no olho não consegue saber exatamente, né? E o que eu vou te dizer que é o seguinte, ó. Você vai selecionar a sua câmera, beleza? Câmera 1, vai vir aqui no modificador dela e tem um negócio aqui, ó, em View Port Display, que basta habilitar aqui esse Horizon Line aqui, ó. Quando você clica nele, as coisas já estão resolvidas. Por quê? Porque se você apertar F3, você vai ver, ó, se eu pegar aqui, ó, e descongelar tudo que temos, você tá vendo que tem uma linha do horizonte. Essa linha preta aqui é a linha do horizonte, ó. Vou selecionar de novo a câmera. Ó, liga e desliga ela pra você ver, ó. Então o horizonte tem que estar exatamente nesse lugar aqui. E como é que eu faço pra continuar vendo o horizonte se quando eu aperto F3 ele some, né? Uma coisa que eu faço é o seguinte, é eu pegar o meu BG, vir aqui no pivô, Affect Pivô, e eu movo então o meu pivô exatamente pro horizonte. Fechou? Feito isso, eu volto aqui, e daí agora o que eu faço? Aperto F3 e coloco o meu pivô exatamente no horizonte. Agora apertar F3, ó. Pô, está encaixado bem certinho. Fechou? Agora eu venho, descongelo tudo e o meu horizonte está no lugar certo. Se eu tiver uma outra câmera, gente, eu vou vir aqui, ó, câmera 2. Tá bem mais de baixo, né? Eu vou selecionar, vou apertar F3, vou descongelar tudo. Ó. Pô, não tem a linha do horizonte. Por quê? Porque isso tá em cada câmera. Então, você vai selecionar a câmera 2, vai vir no modificador, vai vir aqui, ó, Horizon Line, adicionou. E agora eu seleciono o meu BG. Olha só como o BG tava alto. Eu tenho que colocar ele em cima. Pra câmera 2, ele tem que ficar aqui. Quando eu aperto F3, tá no lugar certo. Eu descongelo todo o resto. Olha só onde é que ele tem que ficar. Ele tem que ficar ali embaixo, de acordo com essa câmera, tá? E se eu for na câmera 1 de novo, obviamente agora tá muito baixo. Então eu tenho que apertar F3 e subir, tá? Então você tem que só saber que em cada câmera você vai ter uma posição de horizonte. Beleza, gente? Ficou facinho agora, né? Recapitulando, você vai pegar a sua câmera, vai colocar o Horizon Line, vai ajustar o pivô para ficar exatamente no horizonte, para ficar fácil. Quando você aperta F3, vai ficar tudo em wire mesmo e ainda assim você consegue acertar certinho a linha do horizonte. Agora tem uma outra dica muito importante que eu quero te dizer o seguinte, quero te dizer aqui. Quando você for usar uma imagem de background, você tem que observar duas coisas, tá? Pelo menos essas duas coisas. A primeira delas é o seguinte, quando você for usar uma foto, você vai nas propriedades dela, 3024 por 4032. Tá vendo que ele tem este tamanho, consequentemente, essa proporção aqui? Quando você estiver lá dentro do 3D e for criar o plane, eu coloquei exatamente no mesmo tamanho, ó, 3024 por 4032. Por causa do tamanho? Não, porque o tamanho é relativo, mas a proporção. Porque se você criar um retângulo mais ou menos, pode ser que a foto fique achatada, fique encolhida assim, ou fique achatada na altura, e isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque senão você vai ver a sua imagem distorcida. Isso aqui a gente vê bastante também, ó, um BG achatado. Então você tem que colocar o tamanho que está aqui na mesma proporção das fotos. Por exemplo, se eu tivesse escolhido uma foto horizontal, eu teria que pegar, ver o tamanho dela, ó, 4032 por 3024, seria o oposto. Então eu teria que pegar e fazer um plane ali também para colocar o meu BG, ao contrário, para que a imagem ficasse certinha. É claro que se você pode também simplesmente usar o tamanho que você quiser de retângulo e usar um VW Map para botar na proporção, tá? Mas o jeito mais fácil que eu encontrei é já fazer o plane no mesmo tamanho da foto e depois você só escala na mesma proporção em todos os lados e você vai ter um negócio certinho. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. A segunda coisa é o seguinte, gente. Olha só. Vou até fazer um negócio aqui, ó. Tirar aqui, ó. Você tá vendo que o meu background está perpendicular à minha câmera? Ou seja, a minha câmera está olhando retinho pro meu background. Gente, você precisa sempre fazer isso, tá? Coisas que a gente vê muito. Vou até tentar fazer aqui pra você ver, ó. Vou pegar minha câmera aqui, ó. Vou vir aqui, colocar uma câmera aqui inclinadinha. E vou colocar aqui, tá? Então eu tenho aqui uma câmera 3, tá? Vamos lá, quando eu olhar a perspectiva, a gente vê muita gente colocando o background assim, ó.
Primeiro vamos botar ele na altura certa aqui, ó. A altura certa é aqui nessa linhazinha preta. Fechou. O background não pode estar inclinado assim, gente. O background tem que estar sempre perpendicular à câmera. Então você vai ter aqui as suas duas... Deixa só isso aqui isolado. Ele tem que estar perpendicular, ou pelo menos muito perto de estar perpendicular, tá? Ele tem que ficar assim, porque quando foi tirada uma foto, ela foi tirada de frente, não foi tirada uma foto meio de lado, tá? Então quando eu for olhar aqui agora, a câmera, pronto, tá reto ainda. Quando eu for ver isso, tá certinho, ó. Entendeu? Então, a pior coisa que tem é quando a gente tenta inclinar o background assim, ó, pra encaixar, pra fazer alguma coisa. Isso vai fazer com que isso saia de novo da proporção. O efeito que vai dar é mais ou menos se você achatasse isso aqui, ó. Entendeu? E você não pode fazer isso. Então, lembre-se que o background, ele tem que estar sempre perpendicular à câmera. E ele tem que estar sempre na proporção certa do tamanho, gente. Beleza? Essas duas coisas são muito importantes. Além, obviamente, da posição certa dentro da sua cena 3D, gente. Beleza? Eu quero que você teste aí na sua casa, teste no seu escritório. Começa a utilizar o Hordes Online para, por favor, não se perder e não ter o seu 3D arruinado por não colocar o seu BG no lugar certo. O horizonte não está compatível com a sua cena 3D, beleza, gente? Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e principalmente faça um favor agora. Comente aqui o tema do próximo vídeo que você quer. Comenta aqui o que você quer saber para que eu possa fazer um vídeo novo, especial para você. É isso aí, gente. Até a próxima!